Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui para começar começar com vocês aulas de Direito Administrativo, uma sequência de aulas sobre quase tudo, não é? Que cai em concurso público relacionado ao direito administrativo. Eu digo quase tudo porque é impossível, né? A gente conseguir fazer um aprofundamento, né? Um estudo extremamente avançado. Mas vamos sim analisar todos os tópicos, todos os pontos importantes do direito administrativo. E vamos começar aqui com uma introdução, é claro, temos que começar com o conceito de direito administrativo e suas fontes. Então vamos lá, nosso primeiro encontro aqui, direito administrativo, conceito de direito administrativo e suas fontes. E é o seguinte, pessoal, nós vamos aqui tratar de direito administrativo, então é importante conceituá-lo, mas não vou começar assim tão lá atrás, não é? Por exemplo, com o conceito de direito em si. Até porque teríamos que fazer uma distinção entre direito positivo, direito natural, ciência jurídica, e não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é detalhar alguns aspectos do direito administrativo visando concursos públicos, esse é o nosso foco, certo? Então, se você precisar de algum conceito do direito, pensa assim, direito. Direito é um complexo de normas jurídicas, que vai incluir regras e princípios. Essa é a ideia do direito. Se temos normas jurídicas, temos deveres, ou seja, regras que são impostas coercitivamente. Essa é uma ideia básica sobre direito. E dentro disso, nós temos uma classificação antiga do direito, metodológica somente. Para normas mais recentes ela não é tão utilizada, mas para entender o que é o direito administrativo ela é interessante. Vamos lá começar então com essa classificação aqui do direito. O direito pode ser classificado como direito privado, que é aquele que trata dos interesses dos particulares, e o direito público, que é aquele que trata da tutela da coisa pública, dos interesses da administração pública. Bem, no passado, assim, ali pelo século XX, quando eu estava na faculdade, por exemplo, até que era tranquilo utilizar essa separação entre direito privado e direito público. Direito privado, melhor exemplo, o direito civil. Então são as normas jurídicas, regras e princípios que tratam dos interesses entre particulares. Então, um contrato entre dois particulares, direito civil, direito privado. Agora, no direito público, são situações que envolvem, geralmente, o particular de um lado e a administração pública de outro lado. E adivinha onde é que vai estar o direito administrativo? Na administração pública, é claro, no direito público. No entanto, normas jurídicas mais recentes, assim já ali para o final do século XX e agora século XXI, Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, é difícil encaixar se é direito privado ou se é direito público. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, tem regras que são típicas de direito privado, de direito contratual, mas há regras processuais e regras processuais é direito público. Então, essa separação entre direito privado e direito público é antiga, ainda vale para uma conceituação inicial, mas não é necessariamente aplicável a todas as normas jurídicas, tá ok? Para nós aqui ela é interessante para a gente começar a montar o conceito de direito administrativo. Então foca aqui, foca no direito público. Nós vamos ter o direito público internacional, que rege as relações e situações jurídicas em que são partes os estados soberanos, e o direito público interno. O direito público interno visa regular, principalmente, os interesses estatais e sociais, importando-se só reflexamente da conduta individual. Este conceito é de Eli Lopes Meireles, tá? E o direito administrativo, por óbvio, está dentro do direito público interno. Não iremos nos preocupar, portanto, com questões internacionais, direito público internacional. Isso é uma outra situação. Então o direito administrativo vai estar onde? Dentro do direito público e do direito público interno. E aí é que vai aparecer a administração pública como a representante dos interesses da coletividade. E daí, buscando os doutrinadores de direito administrativo, vou trazer aqui para vocês 3 conceitos de direito administrativo extraídos de livros dos mais lidos, dos mais conhecidos no direito administrativo. Segue então primeiro com Eli Lopes Meireles. Opa, aqui antes, exemplos, quase que eu esqueço de passar os exemplos que eu já mencionei para vocês. Direito privado, o direito civil, direito público, está ali o direito administrativo dentro do direito público. Agora sim, o conceito de Eli Lopes Meireles.
um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, temos aqui um conceito bem tranquilo de Elie Lopes Meireles. E Elie Lopes Meireles, apesar de estar há muito tempo falecido, faleceu lá no final dos anos 80, no século XX ainda, é um livro que ainda lemos muito, não é? Ele foi a base de estudo, considerado um grande professor, um grande doutrinador no âmbito do direito administrativo. Até hoje os seus conceitos são válidos, tá? Então, voltamos ali, olha, um conjunto harmônico de quê? Princípios que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Não difere muito o conceito de Cretela Júnior, também da mesma época de Elie Lopes Meireles. Ramo do direito público interno que regula a atividade das pessoas jurídicas públicas e a instituição de meios e órgãos relativos à ação dessas pessoas. Note então que o interesse público, pessoa jurídica de direito público e a administração pública está no centro da ideia do direito administrativo. Que por ser ramo do direito público, o interesse do particular aparece apenas indiretamente, de forma reflexa. Tá? E então esses dois doutrinadores, Elie Lopes Meireles e Cretela Júnior, lá dos anos 60, 70, no máximo 80 do século XX. E agora uma doutrinadora mais recente, tá? Maria Silvia Zanello di Pietro. Ela conceitua o direito administrativo como ramo do direito público, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Notou que na conceituação, né, pessoal, aparece público para tudo que é lado. Então, vamos pensar no direito como um complexo de normas jurídicas. Isso envolve princípios e regras, ou seja, desde os princípios implícitos do sistema até as leis, decretos, portarias. Então, todas as normas jurídicas. Direito. Se essas normas jurídicas tratam de questões de interesse público, tutelam a coisa pública, como é o direito constitucional, o direito tributário e o direito administrativo. Temos então o direito público, lembrando que temos uma separação entre o direito público internacional e o direito público interno. E o direito administrativo, nesse âmbito, é a grande base do direito público interno. É no direito administrativo que vamos estudar a organização da administração pública, quais são as suas entidades, quais são os seus agentes, qual é a competência dos agentes, órgãos e entidades, quais são os direitos do particular em face da administração pública. Tudo isso é estudado no direito administrativo. E agora é o seguinte, vem uma outra pergunta na sequência. Fixado o conceito de direito administrativo, quais são as fontes desse direito? Afinal, se a gente está falando em normas jurídicas, elas devem vir de algum lugar. Qual é a fonte do direito administrativo? Na verdade, a lista que eu vou passar aqui para vocês, como fontes do direito administrativo, são fontes do direito em si, não é para todos os ramos do direito. Então vamos lá, fontes do direito administrativo. As fontes escritas, temos a lei, a súmula vinculante. Não escritas, a jurisprudência, costumes e princípios gerais do direito, tá ok? Fontes escritas e fontes não escritas. No lugar de escritas, você pode colocar fontes formais. No lugar de não escritas, você pode colocar fontes informais. Agora, muito cuidado com essas palavras que eu coloquei aqui. O escrito e o não escrito não estão no sentido de pegar uma folha de papel e escrevê-los. Por quê? A jurisprudência, os princípios gerais do direito, por exemplo, você vai encontrar escrito num livro, não vai? Mas a ideia de separar entre escrito e não escrito, como fez Diógenes Gasparini, ou formal e informal, é que escrito no sentido de que foi dado, positivado por um ato de autoridade. Vamos entender então a lei e a súmula vinculante como fontes do direito administrativo. Por que escritas? Porque foram escritas por autoridades. E essa fonte, daí vai ser uma fonte formal, ela será coercitiva, obrigatória. Já as fontes não escritas, elas estão nos livros, nas apostilas. É que elas não foram escritas por autoridades. Mas peraí, a jurisprudência não é escrita por tribunal? Sim, é escrita por tribunal, mas não como forma de autoridade de lei, e sim apenas como decisão judicial, um meio de consulta. Então a fonte não escrita aqui se identifica com a fonte não formal, aquela que não é obrigatória,
Não sou obrigado a seguir uma jurisprudência, não sou obrigado a seguir um costume. Já os princípios gerais do direito, dependendo da situação, até sou obrigado, mas eles não aparecem de forma positivada quando implícitos, tá? Então temos essa separação meramente didática. Rápidos comentários sobre cada uma dessas fontes, então. Vamos começar com a fonte mais importante, a lei. Lei no seu sentido amplo, significando qualquer espécie normativa. Isso é confuso, né? A língua portuguesa, ela apronta dessas conosco, não é? Ora, na legislação e nos livros, nas apostilas, a palavra lei aparece no sentido restrito, ora no seu sentido amplo. No sentido restrito, lei são somente 3 espécies normativas que estão lá no artigo 59 da Constituição Federal. A lei ordinária, a lei complementar e a lei delegada. Isso é lei no sentido estrito ou restrito, estrito sensu. Lei no sentido amplo, qualquer espécie normativa. Medida provisória, decreto, portaria, às vezes até a Constituição Federal, meio na pressa, os livros, as apostilas chamam de lei também, certo? E daí o problema é como é que eu vou saber se naquela frase a palavra lei está no sentido amplo ou no sentido estrito. Puxa, é complicado, depende do contexto. Na dúvida tem que buscar jurisprudência ou doutrina para entender se naquela frase, por exemplo, apenas a lei pode me obrigar a fazer ou deixar de fazer algo. É lei no sentido estrito ou lei no sentido amplo? Nesse caso, é lei no sentido estrito, mas apenas com um bom estudo é que a gente consegue identificar quando a lei está no sentido amplo ou estrito. Como fonte do direito e do direito administrativo, eu estou usando aqui a palavra lei no seu sentido muito amplo. Qualquer norma jurídica, então vai da Constituição Federal, emenda constitucional, medida provisória, leis, decretos, portarias, até chegar numa ordem de serviço, certo, pessoal? E daí, vamos lá. Lei. Todavia, nem toda lei é fonte do direito administrativo, mas tão somente as que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, ou, em outras palavras, as que dispõem sobre situação que interessam à administração pública. A principal fonte do direito é a lei. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Outros países com um sistema diferente, como na common law, a jurisprudência e o costume pode ter o mesmo peso que a lei. Não para o direito brasileiro. Aqui a lei, no seu sentido amplo, é a principal fonte do direito. Mas para ser fonte do direito administrativo, nós temos que ter uma lei que trata da administração pública, que trata das entidades, dos agentes, dos órgãos públicos, das funções, da atividade estatal em si. Então, toda lei é fonte do direito, mas nem toda lei é fonte do direito administrativo. Como diz Diógenes Gasparini nessa frase, apenas aquela lei que trata dos agentes, atividades públicas, órgãos públicos, situações que interessam a administração pública é que pode ser considerado, então, uma fonte do direito administrativo. Além da lei, a jurisprudência e a súmula vinculante. Daí aqui é complicado, gente, porque a jurisprudência, então rapidamente aqui o conceito de jurisprudência para vocês, conjunto de decisões, no mesmo sentido, proferidos quando da aplicação de certo preceito jurídico na solução de casos iguais. Diógenes Gasparini traz esse conceito para a gente. Olha, a jurisprudência sempre foi entendido como uma fonte não formal, que alguns dizem não escrita. Ela vem escrita, está lá, nós estudamos jurisprudência e pesquisamos jurisprudência e hoje de forma muito facilitada. No entanto, sempre foi fonte de consulta, uma fonte informal, não uma fonte coercitiva. Mas daí o legislador começou a fazer pequenas alterações no Código de Processo Civil, sedimentou tais alterações no atual CPC e a jurisprudência, a súmula, ela passou a ser às vezes impeditiva de um recurso, às vezes um conteúdo muito próximo da lei, porque autoriza uma decisão monocrática por parte de um desembargador, por exemplo. Mas, por uma questão simples de concurso, a jurisprudência é uma fonte informal, mas temos que ter cuidado com as súmulas vinculantes. O que é uma súmula? Bem, jurisprudência é isso, não é? São decisões reiteradas. Os tribunais, depois de decidirem um assunto várias vezes, eles então editam súmulas para resumir aquele tipo de decisão que tomaram. Então a jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais. E a súmula, uma frase, uma ementa, um resumo sobre um assunto já decidido várias vezes.
é tipo um recado para os advogados, juízes e promotores. Olha, presta atenção, tá vendo esse assunto aqui? Já julgamos diversas vezes. Tá aqui uma súmula do que nós já decidimos. Perfeito? E agora, o que vem a ser uma súmula vinculante? Vamos lá na Constituição Federal. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, essa redação aqui foi dada pela emenda número 45 em 2004. Desde então, o Supremo Tribunal Federal pode editar uma súmula especial, diferente, chamada súmula vinculante. A ideia básica é a mesma. Depois de julgar várias vezes, como por exemplo, depois de vários julgamentos, o Supremo resolveu editar uma súmula para dizer que nepotismo é proibido no Brasil, para dizer que nepotismo é aquela contratação de parentes até 3º grau para a função de confiança ou cargo comissionado, que essa ideia de nepotismo fere os princípios da administração pública. Depois de falar isso várias vezes, o Supremo resolveu editar uma súmula. Só que fez isso usando esse método especial criado em 2004 pela emenda 45, uma votação diferenciada dentro do Supremo, gerando súmula vinculante. E qual é a diferença da súmula vinculante para a súmula comum? É que a súmula vinculante, ela obriga, ela é coercitiva para o judiciário e para a administração pública. Quer dizer que súmula, no geral, é só um meio de consulta. Agora, súmula vinculante, que só o STF pode produzir, porque súmula comum qualquer tribunal, inclusive Tribunal de Contas, que não é judiciário, pode editar súmulas comuns. Agora, súmula vinculante, só o Supremo pode decidir. E essa decisão vincula, obriga as decisões do judiciário, bem como as decisões da administração pública, direta e indireta. Não vincula o legislador, porque o legislador é que pode criar, então, uma lei que contraria, inclusive, um assunto já decidido pelo Supremo. Beleza? Então, súmula vinculante, como ela obriga a administração, é entendida como uma fonte formal do direito, pelo menos no administrativo, quando se trata de súmula do direito administrativo. Perfeito? Eu vou trazer aqui duas súmulas, uma comum e uma vinculante. A súmula 722. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Isso aqui é um exemplo de súmula. Uma súmula comum, a de número 722. Comum, uma regra que o STF traz, não exatamente uma regra, mas uma comunicação de que já decidiu esse assunto várias vezes e decidiu desse jeito. Agora, quando vem a expressão vinculante, como essa daqui, súmula vinculante número 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ora, apareceu a expressão súmula vinculante, obriga a administração pública a seguir isso, obriga todo o Poder Judiciário a seguir esta regra. Súmula vinculante, portanto, é coercitiva, pessoal. Beleza? Legal, então. Para acabar aqui, outras duas fontes do direito. O costume, que não utilizamos muito no direito brasileiro, que seria o costume? A reiteração uniforme de um comportamento tido como obrigação legal. O direito brasileiro, pautado na lei como sua fonte primordial, precípua, diferentemente dos países da common law, que tem na jurisprudência e também no costume sua fonte de direito, principalmente na jurisprudência, tá? O Brasil, então, não tem essa tradição de usar o costume, nós preferimos a lei. Coloque escrito que é mais fácil. No entanto, apesar de ser raro a gente encontrar um costume válido como regra jurídica, não exatamente como regra jurídica, mas próximo de uma regra jurídica, é importante conhecer esse conceito para concurso público, tá ok? Ainda que não seja muito utilizado na prática. Então, repetindo, o que é um costume? É um comportamento reiterado, a reiteração uniforme de um comportamento tido como obrigação legal. E, por fim, os princípios gerais do direito. Princípios, segundo Miguel Reale, são enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem o campo do saber.
Para o direito são enunciados normativos de valor genérico, enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para sua aplicação e integração, quer para a elaboração de normas. Então, princípio é isso, né? Enunciados lógicos. Todo o ramo do conhecimento humano tem princípios. O direito tem os seus. Esses enunciados lógicos, a partir dos quais formulamos raciocínios. E daí para o direito, esses enunciados lógicos, que serão a base de que tipo de raciocínio? O raciocínio que cria uma lei, por exemplo, ou que leva a um julgamento. Então, os princípios, sim, são fontes do direito e também do direito administrativo, por óbvio. No entanto, às vezes há uma concordância tão grande entre os doutrinadores sobre os princípios que o legislador percebe isso e coloca esse princípio em uma lei ou na Constituição Federal. Então, por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal diz que são princípios da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, peraí, eram princípios, mas que nós colocamos na Constituição. Constituição daí entra na ideia de lei no sentido amplo. Então deixa de ser apenas um princípio para ser fonte formal, porque está lá na Constituição como norma jurídica escrita. Beleza, pessoal? É isso aí então. Aqui estão as fontes do direito administrativo, bem como o conceito de direito administrativo. Tudo isso para começar esse estudo. Grande abraço, até um próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.